Bom dia, bom dia! Esse é o Café Terapêutico, uma estratégia para aliviar os sintomas de estresse e de ansiedade. Eu sou Maria Cláudia Cabral e estou aqui com você para te ajudar nisso. O que a sua avó ou as suas avós têm a ver com seus sintomas de estresse e de ansiedade? Mas antes da gente começar no tema, eu preciso te dizer que o Café Terapêutico agora está dividido em duas partes. Entender mais sobre estresse e ansiedade, que é essa primeira parte, e a segunda parte, que é experimentar mais alívio. É uma parte prática em que a gente vivencia no corpo práticas e experiências que descarregam, que nos ajudam a aliviar os sintomas de estresse e de ansiedade. Para você que está aqui ao vivo, bom dia Alain, bom dia Jordana. Lembrar também que a parte 1, entender mais sobre estresse e ansiedade, não tem reprise. E a parte 2, que é a parte prática, experimentar mais alívio, tem reprise no canal do Telegram. Então, se você conhece alguém que se beneficia desse conteúdo, clica no aviãozinho agora. A pessoa já chega nesse nosso primeiro encontro dessa semana e já fica sabendo que pode ver as reprises lá no canal do Telegram, que o link para se inscrever tá no meu perfil aqui no Instagram e aí tudo pode marchar melhor, né? Bom, por que eu te digo que as suas avós têm a ver com seus sintomas de estresse e ansiedade? Alguém sabe dizer? Vocês que estão aqui ao vivo? Edjane, bem-vinda. Cris, bom. Para entender o que as suas avós têm a ver com seus sintomas de estresse e de ansiedade, a gente vai precisar entender um pouquinho mais o pensamento de Bert Hellinger, o criador da constelação familiar. Então eu queria que vocês me ajudassem nisso e me dissessem quem aqui já conhece constelação familiar, já conhece o pensamento do Bert, só para eu me situar nesse conteúdo. Vocês que estão ao vivo. Nossa, tem mais gente aqui chegando, vamos ver. Cris, Gilber, Vanessa, legal. Eu me alinho por a luz, muito bom. Buena, gente. Hellinger foi um teólogo e psicopedagogo alemão que criou as constelações familiares, ele desenvolveu as constelações familiares. Muito tem se falado sobre isso, recentemente tem algumas polêmicas a respeito. Se você tem dúvidas com relação às polêmicas que estão rolando, coloca comentário aqui, me manda direct com pergunta que a gente esclarece. Joia, Vanessa. Então, entre outras coisas, Hellinger percebeu, ao observar o sistema familiar, porque a família é um sistema, ele percebeu que existiam alguns padrões que eram chave para trazer alívio e leveza para os participantes do sistema. Quem participa do sistema? Né? Quem participa de um sistema? Quem participa do sistema familiar são aqueles elementos que se interrelacionam. Mas eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo só sobre o sistema e também no Ponto da Virada, na segunda semana, a gente mergulha nesse assunto. Aqui, por hora, a gente vai entender que a família é um sistema, que um sistema é um conjunto de elementos que se interrelacionam e que nesses sistemas as memórias são passadas de geração a geração, seja pela oralidade, seja pela epigenética. Uau, vamos longe nessa? Vamos longe nessa. Nós trazemos no nosso DNA registros de experiências traumáticas, de experiências que foram muito fortes, de experiências que perduraram por muito tempo e que se repetiram no sistema com os nossos ancestrais,
Olha a sua avó aí. O que acontece é que Hellinger também observou que existiam ou existem duas consciências em nós. E aí, quando ele fala em consciência aqui, ele não está falando do clássico modelo do Freud de consciente e inconsciente. Muito embora a nossa ação nessas duas consciências seja do campo do inconsciente. Ou seja, a gente se comporta e tem atitudes e faz escolhas baseadas nessas memórias ancestrais, mas a gente não sabe que está fazendo as escolhas por meio dessas memórias. E dentro dessas memórias a gente tem dois caminhos. A gente tem um caminho que Bert Hellinger chamou de a boa consciência. Eu prefiro chamar, embora do ponto de vista técnico não seja o melhor termo, eu prefiro chamar de tradição. O conceito de tradição é outro, mas a gente vai aqui tomar emprestado. Então, Hellinger chama de boa consciência ou tradição, nas minhas palavras, quando você repete e você age e faz escolhas de acordo com o que sempre foi feito no seu sistema, com o que sempre foi feito na sua família. Quer dizer o quê? Exemplo concreto. Vamos a um exemplo concreto. Um exemplo concreto óbvio disso é você ter relacionamentos amorosos com parceiros ou parceiras que são submissos a você. Tendo sido a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, mulheres fortes, matriarcas. Então você vai e repete o modelo. Contrário também é possível. Suas avós, sua bisavó, sua avó, sua mãe foram mulheres que foram traídas no relacionamento, por exemplo, ou foram abandonadas. E aí você repete o modelo. Sem saber como, sem saber porquê, achando que está fazendo diferente, você vai lá e pá, repete. A isso Hellinger chamou de a boa consciência. Quando a gente age em boa consciência, a gente age numa inocência. A gente age sendo a boa filha. A gente age sem culpa. E a consciência fica leve. A frase que eu costumo ver com mais frequência nesse modelo é: ai, mas eu tô fazendo tudo para fazer diferente. E aí, gente, não faz diferente, né? Continua repetindo. Isso é tão profundo, isso é tão potente na nossa existência, que semana passada eu atendi uma cliente de constelação familiar. É possível, Gil, já chegamos lá. Eu atendi uma cliente de constelação familiar e foi muito curioso a repetição dela, porque a repetição às vezes não é óbvia. Você não vai ver só de me ouvir falar. Talvez você precise se debruçar sobre a sua experiência para perceber se você está agindo em boa consciência, se você está mantendo a tradição da família. Veja esse exemplo da minha cliente da semana passada. Ela é uma mulher de 40 anos que se formou na universidade e decidiu, quando as filhas nasceram, ela decidiu não trabalhar fora, ela decidiu se dedicar à criação das filhas e ao marido. Bom, isso há 20 anos atrás não era exatamente um comportamento, digamos, corriqueiro. Não era um comportamento corriqueiro.
mulheres como eu, ou como algumas de vocês que têm a minha idade, ou que têm 40 anos, ou 38 anos, as nossas mães trabalhavam. A minha, excepcionalmente, não, mas enfim. A tônica era a mulher trabalhar. E eu também sou mais velha que vocês. Mas enfim. A tônica era a mulher trabalhar fora. A mãe dessa cliente trabalhava fora. Só que a mãe dessa cliente é de uma geração anterior. De uma geração em que a mulher trabalhar fora era uma grande ousadia. E a mulher que trabalhava fora era uma mulher sujeita a muitas críticas, a muitos apontamentos. Apontamentos de que não era uma boa mãe, apontamentos de que não era uma boa esposa, enfim. Essa era a mãe da minha cliente. E o que 20 anos depois a minha cliente fez? Ela escolheu ser dona de casa. Ela escolheu criar as filhas. Aí você pode olhar para isso e dizer assim: nossa, Maria Cláudia, ela não imitou a mãe. Ela não repetiu o padrão da mãe. À primeira vista, não. Mas vamos juntas aqui. A mãe enfrentou a sociedade da época para ser uma mulher independente financeiramente, para ser uma mulher profissionalmente realizada, para ir ao encontro do mercado de trabalho. Então ela sofreu críticas, mas mesmo assim ela enfrentou essas críticas e seguiu adiante a ideia dela. Estamos juntas até aqui? Se estamos juntas, coloca um joinha para mim. O que a cliente fez quando chegou a vez dela de levar a vida adiante? O exato oposto da mãe? Ou ela enfrentou a sociedade da época, sofreu críticas e apontamentos de amigos, familiares e da sociedade em torno, porque não quis trabalhar fora e abriu mão da sua independência financeira. Percebe o ponto de repetição aí? Não é o que você faz, é a postura que você toma. E a postura dela foi a mesma postura da mãe. Foi uma postura de ir contra a correnteza. Isso não é bom ou mal. E aí que vem uma grande confusão quando Hellinger usa a expressão boa e má consciência. Porque essa escolha ela não é boa nem é má. Não existe um teor moral no uso dessas palavras. Apenas é a manutenção de uma postura diante da vida, que foi o que ela fez. Ela se manteve com a mesma postura diante da vida, uma postura de enfrentamento ao status quo. Fez sentido para vocês até aqui? O como ela imitou e repetiu a mãe? Pois bem, e a má consciência, então, é o quê? A má consciência é o exato oposto. Eu costumo chamar de inovação. Por quê? Porque a má consciência é romper. Alguém aqui, acho que a Gil falou sobre isso, romper o padrão. Eu costumo dizer que é expandir os limites do sistema, trazer uma nova experiência ao sistema, fazer algo que ninguém antes fez no seu sistema. E isso move o sistema adiante, move os sistemas que estão em torno adiante, porque nenhum sistema é isolado. Um sistema familiar faz parte de um sistema cidade, de um sistema país, de um sistema político, de um sistema econômico, de um sistema crenças, de um sistema religioso. Portanto, qualquer nova experiência num sistema reverbera nos outros sistemas. Como aquela pedrinha que você joga no lago e expande em ondas.
Saca essa imagem? Então, agir em má consciência é pesado. Pesa no nível inconsciente. No nível inconsciente é culpa. É culpa por estar desobedecendo o status quo do sistema. E essa culpa, ela é silenciosa. Ela age nas sombras e na surdina. Mas um sistema só avança, uma sociedade só avança na medida em que você expande os limites do sistema, em que você rompe o padrão e a repetição. Estamos juntos até aqui? Não há inovação sem uma nova experiência, sem a ousadia de experimentar fazer diferente, sem a ousadia de ir além do que os seus antepassados já foram. Age em boa consciência e, portanto, de forma leve e inocente, aquela mulher ou aquele homem que desenvolvem doença física numa família de pessoas adoecidas. Age em má consciência e, portanto, em consciência pesada e com culpa. Quem tem um corpo saudável dentro de uma família em que os outros estão adoecidos. Essa culpa, essa má consciência, esse peso são inconscientes. E isso causa muito estresse e muita ansiedade. Nós vimos falando até aqui de estresse e ansiedade do ponto de vista somático. Agora a gente está falando de estresse e ansiedade numa perspectiva sistêmica. Mas somático e sistêmico se entrelaçam. Porque essa história de fatiar o conhecimento é coisa do modelo da ciência clássica descartiana, que, vamos combinar, em pleno século XXI, está passando da hora de ser revisto, está passando da hora de ser encarado, a ciência está passando da hora de ser encarada a partir de uma perspectiva sistêmica. Então, se entrelaçam as experiências sistêmicas com as experiências, quase que a língua não desenrola, com as experiências somáticas, aquelas que acontecem onde? No corpo. Mas afinal, a vida acontece no corpo e a vida não é fatiada. A vida não é fatiada entre o calor que eu sinto no meu corpo e a relação que eu tenho com os meus parentes, com o que eu penso, com as minhas emoções, com a minha conexão com o divino. Tudo está integrado. Então não existe esse fatiamento, mas para fins didáticos, para que você entenda um pouco mais, a partir dessa semana a gente vai falar numa perspectiva sistêmica e muitas vezes sistêmica fenomenológica, que é a sistêmica de Hellinger. Certo? Eu sei que tem muita gente que acha que eu falo de teoria demais, mas eu acredito verdadeiramente que para a gente compreender um conteúdo, a gente precisa de 4 elementos. A gente precisa entender, a gente precisa alimentar o nosso cérebro cognitivo, córtex pré-frontal. Mas a gente também precisa de experimentar, porque experimentar significa trazer as sensações, os sentimentos e as emoções para o corpo. Mas não basta entender e experimentar, é preciso exercitar e é preciso expressar no mundo a transformação. Por essas e outras é que eu te falo sempre aqui que aliviar o estresse ajuda, mas não resolve. Entender ajuda, mas não resolve. Experimentar ajuda, mas não resolve. É preciso uma completude nesse movimento.
E esse é o método, né, que eu aplico com a minha turma número 3, que começa hoje. Tô falando isso para dizer que tô celebrando, feliz da vida, que a turma 3 do No Ponto da Virada começa hoje. Bem-vindos aos que estão chegando agora. Que bom, Cris, que você tá amando. Muito bem, muito bem. Dúvidas até aqui? O que fazer na prática, Gilber? O que fazer na prática? Acabei de te contar de certa forma. Bom, existem caminhos, né? Existem caminhos. O primeiro caminho é tomar consciência, trazer para o nível da consciência. Se você está repetindo, se você está agindo em boa consciência ou se você está inovando no seu sistema. Esse é o primeiro passo. Sem saber isso, né? Primeiro a gente entende. Mas entender não basta, porque se entender bastasse, muitas técnicas funcionariam. Não é bem assim. Para resolver, a gente precisa experimentar e ressignificar no corpo de forma somático-fenomenológica, que é a própria constelação familiar que Bert Hellinger nos trouxe. Mas não existe só esse caminho, né? E muitas pessoas apegadas ao fenômeno que acontece numa sessão de constelação familiar, a mágica, a esse mistério que alguns não conseguem entender e mesmo alguns consteladores não explicam satisfatoriamente, um caminho é a constelação, mas ele não é o único caminho. Porque Hellinger foi um pensador, eu diria que não por formação, mas por talento, um filósofo. Então ele percebe esses padrões e a boa e a má consciência é apenas um aspecto do pensamento dele. Existem outros, existem padrões que movimentam as nossas relações no sistema e que a gente nem sabe que existem. Nós somos movidas por isso, movidas inconscientemente por isso, achando que estamos fazendo escolhas livres e não estamos. E poucas pessoas conhecem o pensamento de Hellinger, porque a grande maioria vai preferir a mágica, a mística, o mistério do fenômeno que acontece numa sessão de constelação familiar. Por outro lado, eu particularmente, já estou há 10 anos nessa estrada, considero que o pensamento que Hellinger trouxe, os fundamentos da constelação familiar, são muito mais do que um conhecimento, são uma forma de caminhar na vida, uma forma de lidar com o mundo, uma forma de ter relações mais leves e equilibradas. E esse conhecimento, ele é adquirido paulatinamente, porque ele não basta você saber o conhecimento. Saber não muda as coisas. Você precisa experimentar no seu corpo, você precisa exercitar essa experiência. Para quê? Para reforçar essa experiência no seu cérebro, para reforçar as novas sinapses, que são essas novas experiências, essas novas conexões neurais, e você precisa, obviamente, expressar no mundo sob forma de postura, porque é aí que você cria para o seu sistema, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, essa nova experiência. E daí para diante, eles levam a vida adiante sem a carga da repetição anterior. Ficou claro? Alguém tem dúvidas sobre esse assunto ainda? Vamos ver. Todas as mulheres com... Aham. Sim, Gil. Observa como é que isso tá chegando para você, como é que isso chega para suas irmãs, né? Experienciar. Exatamente. Eumelinha, pura luz. Ei, Vivi. Exatamente. Experimentar, tem que experienciar, sabe? Seja pela abordagem, seja por exercícios sistêmicos, por visualizações imagéticas, existem muitos caminhos, né? Lá no grupo de estudos vivenciais, na nossa comunidade
do Amor que Une, a gente estuda o pensamento de Hellinger, então a gente entende os conceitos de Hellinger, ou pelo menos tenta entender, porque tem muitas camadas, em cada frase de Hellinger tem muitas camadas, e a gente experiencia no corpo. Lá no grupo de estudos, é um grupo de estudos vivencial. Então a gente experiencia no corpo, a gente experimenta constelações, a gente faz constelações imagéticas, né, essas de visualização, exatamente para ir aprofundando a nossa caminhada nesse conhecimento. E com isso trazendo mais leveza, menos estresse, mais alívio, menos ansiedade.